Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. As informações ao meu respeito e a esse projeto que eu comecei aqui já estão na descrição. Quem tiver interesse pode olhar. Eu acho até bem importante que vocês leiam, para vocês não estarem perdidos muito nessas discussões aqui. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a linguagem e a personalidade. E também numa certa angústia que a comunicação gera no sujeito. A linguagem, ela é uma capacidade inata de comunicar um certo conteúdo interno por meio de símbolos. Então, a linguagem ela é inata porque o ser humano já nasce com ela. Mesmo um recém-nascido, quando ele já sai da barriga da mãe, por exemplo, quando ele chora, ele já está comunicando algo que ocorre dentro dele por meio de um símbolo, por meio de um gesto, que é o choro. Sem esse símbolo, obviamente, ele não ia conseguir comunicar. Comunicar é uma palavra de origem latina. O verbo, principalmente, comunicar, ele significa, no latim, partilhar, tornar algo comum. Então, a função da linguagem é justamente essa: tornar um conteúdo interno comum ao outro, para que ele também conheça. Então, essa própria função da linguagem já implica numa outra capacidade humana, que o sujeito humano tem que ter para conseguir exercer a linguagem, que é a capacidade de criar símbolos. Então, além de saber comunicar, o ser humano tem que saber criar símbolos. E isso também é uma capacidade inata do ser humano. Nós temos essa capacidade de fazer analogias entre as coisas. E aí, por meio dessa analogia, a gente cria os símbolos. Então, a gente estabelece, por exemplo, que uma cruz significa aquilo. A gente estabelece que um gesto da mão significa aquilo. Essa é justamente uma função natural da nossa mente, de fazer associações, de fazer analogias. E existem muitos tipos de símbolos. Existem símbolos mímicos, existem símbolos artísticos, gráficos, pictóricos. Os símbolos não terminam mais. Agora, para facilitar a explicação, a gente pode reunir todos os símbolos em dois grupos. O primeiro grupo é os símbolos que a gente chama de imitativos. Esses símbolos, eles tentam imitar a forma daquilo que eles estão simbolizando. Um quadro, por exemplo, ele tenta imitar a forma da natureza. Então, ele reproduz algo muito semelhante. Do mesmo modo, a onomatopeia, por exemplo. A gente tenta imitar o som que determinada coisa faz. E assim a gente consegue trazer ela à tona. É assim que funciona esse tipo de símbolo imitativo. Agora tem um segundo tipo de símbolo, que é o símbolo que eu chamo de convencional. Esse símbolo, ele não tem necessariamente uma semelhança com o que ele está representando. O único vínculo que tem entre o símbolo e o que ele representa, nesse caso, é o costume, é a convenção. Há uma série de circunstâncias que fizeram aquilo estar próximo. E por causa disso que eles têm relação. Esse tipo de símbolo, ele é muito bom e ele traz muitas possibilidades para o ser humano. Porque ele permite que o ser humano tenha mais liberdade de criar símbolos e assim de comunicar mais coisas. As línguas, por exemplo, são um grande exemplo de símbolo convencional. Porque elas são símbolos convencionais, ou seja, as pessoas arbitrariamente decidiram que aquelas letras, que aquelas palavras significariam tais coisas. Então, a pessoa, por meio do tempo, por meio do costume, foi se estabelecendo aquela relação. É sobre esse tipo de símbolo que eu quero tratar mais aqui, não é sobre os imitativos. Pois bem, como vocês devem ter reparado na descrição, eu disse que há um certo conteúdo interno e há um símbolo externo. Vocês devem perceber que são duas coisas diferentes. O símbolo externo e o símbolo interno e o conteúdo interno, eles não são a mesma coisa. Eles têm uma certa autonomia.
Eu posso, por exemplo, falar uma palavra como cadeira, como amor, saudade, sem necessariamente estar sentindo aquilo por dentro. Porque o símbolo ele não depende que a pessoa tenha aquilo dentro dela. Há uma certa dissociação. Agora, a comunicação, obviamente, só vai ocorrer quando aquilo que está dentro corresponder ao que está fora. Então, se eu falar para um sujeito, olha, eu estou me sentindo assim, assado, e aquilo de fato for real, então digamos que vai haver uma comunicação. Agora, por causa dessa divisão, dessa separação, podem ocorrer muitos problemas na comunicação humana. Tem seres humanos, por exemplo, que eles aprendem a falar determinadas palavras, a frases, agir de determinado modo, assim, no sentido da comunicação, sem que necessariamente eles estejam pensando ou sentindo aquilo. Ou seja, o que eles falam não corresponde ao que eles têm por dentro. Ou seja, não corresponde a nenhuma vontade, nenhum sentimento e nenhum conhecimento. Então, eles estão literalmente falando sons, pronunciando sons, e não, de fato, se comunicando. Isso prejudica enormemente a vida do sujeito. Eu tenho uma tia, mas também vários outros parentes, que ilustram bem esse caso. Essa tia, quando ela começa a discutir assim, com a pessoa sobre algum assunto, quando ela começa a dar as opiniões dela e a pessoa dá a dela também, ela chega a um ponto da conversa que começa a ficar muito estressada. Começa a fazer gestos muito intensos, começa a gritar, se exaltar e, às vezes, até a sair da conversa. Por quê? Por que isso acontece? Porque, naturalmente, os símbolos que ela conhece não correspondem ao que ela tem por dentro. Então, acaba que ela fica com uma impossibilidade de se comunicar com a outra pessoa. E essa comunicação, ela gera, de fato, uma angústia. A pessoa, por não conseguir externar aquilo que ela tem por dentro, o que é uma necessidade humana, ela começa a se sentir oprimida, ela começa a se sentir extremamente angustiada, ela quer se libertar e não consegue. E a única forma dela se livrar dessa situação é impondo a vontade dela sobre a outra pessoa. Sem isso, ela vai ter que aguentar um grande desconforto psicológico, a gente pode dizer. Então, é muito importante que o sujeito consiga dominar a linguagem no sentido próprio, ou seja, que ele consiga comunicar, externalizar esses conteúdos da alma dele objetivamente. E não que ele apenas aprenda certos cacuetes linguísticos que na prática não significam nada. Isso a gente pode ver notoriamente no âmbito acadêmico. A maioria dos trabalhos expostos em seminários, por exemplo, são repetições vazias de conteúdo. Aquilo que o sujeito está se referindo não existe na realidade. É apenas um ato mental que ele está reproduzindo e que ele aprendeu em algum lugar. Mas realmente é vazio de conteúdo. Então, sem essa capacidade de se expressar, o ser humano não consegue expressar a personalidade dele. E se ele não consegue fazer isso, ele também não consegue impor a sua vontade legitimamente ao mundo. Ele tem que apelar muitas vezes à violência, ou ele vai ter que se calar, se restringir. Isso, obviamente, é muito ruim porque limita a participação do homem no mundo. Então, naturalmente, o homem vai se sentir angustiado. Pois bem, era basicamente essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma reclamação, algum comentário pertinente, peço, por favor, que compartilhe com a gente aí na barra de comentários. É isto e até a próxima.